Bom dia, carinhos. Bom dia. Que honra, que prazer estar aqui compartilhando com vocês a palavra, o conhecimento, o meu processo evolutivo para inspirar a todos no seu processo evolutivo. Precisa de assistir desde o início os vídeos para entender o que é ID Humanator e o trabalho que eu estou fazendo. Hoje a palavra é importante, porque é a ciência fenomenológica, a ciência natural, a ciência social, comportamental, a leitura de dados do humano, do começo dos tempos até aqui, que nos dá uma metrificação do momento atual. Através dessa leitura multidimensional, ou seja, de dados não físicos, mas dados energéticos, sinapses, eletromagnetismo e ondas, nós podemos entender em que estágio estamos agora, porque tudo fica se repetindo na Terra, e é por isso que de tempos em tempos a Terra promove uma limpeza do banco Psi, trazendo para a Terra todo o registro. Os homens e a Terra fazem a purificação para renovar. Renovando, os homens evoluem. Por quê? Porque o looping dos acontecimentos registrados fazem com que os homens fiquem controlados por esse registro, a programação fica se repetindo igualzinho um computador, e isso impede a evolução dos homens, da maioria, da massa. Então, o que acontece com aqueles homens que conseguem, através do seu tubo eletrônico, uma conexão cósmica, que consegue liberar-se do terrestre? O que acontece com o homem quando ele está fora da programação terrestre e está em funcionamento cósmico? Vamos analisar o maior homem que pisou na Terra, aquele que deixou a sua digital divina no mundo inteiro e que passou por este processo. O que aconteceu com Jesus Cristo ao receber o funcionamento, a ciência cósmica para dar a salvação para aquele povo, para libertar o povo de uma programação terrestre? Ele foi crucificado. Depois de ter apresentado para inúmeras pessoas, ele peregrinou, compartilhou, curou, apresentou a ciência, colapsou ondas e fez milagres. No entanto, somente 12 pessoas ficaram ao lado dele e por conta de um que o traiu, ele foi crucificado. Ele foi crucificado pelo povo. Foi o próprio povo que escolheu que ele fosse crucificado. Então a gente precisa entender o que significa no mental, no comportamental dos homens a crucificação. Por que os homens chegam a preferir que um bandido, um ladrão, um corrupto, um homem totalmente desvirtuado de valores seja liberto e Cristo, que curou milhares de pessoas, que expandiu a mente de milhares de pessoas, seja crucificado? O que está por trás da mente humana, do magnetismo humano, para que os homens cheguem a esta ação? Então eu fui buscar no livro Um Curso em Milagres, que é um livro que esclarece cientificamente todas as leis divinas e a caminhada de Jesus, essa informação. Então vamos entender através da leitura. Para o ego, os que não têm culpa são os culpados.
Aqueles que não atacam são os seus inimigos. Por quê? Porque os homens não valorizam a salvação que aquele homem está oferecendo. Os homens não querem a salvação que Jesus estava oferecendo. Portanto, o ego, que é terrestre, coloca Jesus como culpado e atacam Jesus. Por quê? Porque não valorizam a salvação que Jesus está oferecendo. Por quê? Porque Jesus está está removendo através da sua doutrina, da sua palavra, do seu eletromagnetismo, mudando a normativa de funcionamento. E todos querem continuar naquilo que está dando certo. Naquilo que os vendilhões dá o dinheiro, paga-se, mata bicho, faz isso, faz aquilo. Essa era uma normativa que funcionava, que dava sobrevivência para todo mundo. E o que Jesus estava propondo era ter que abrir mão de tudo isso. E como as pessoas vão sobreviver? Então, todos não valorizavam a sua salvação. E assim estavam em excelente posição para abandoná-lo. O ego guarda o segredo. Que segredo é esse? A culpa. Todo segredo envolve a culpa. Porque aquilo que é secreto, não pode falar porque é errado. Portanto, se você vive um segredo que não pode ser dito, você possui culpa. E para que você se sinta melhor, você vai dizer que o outro é culpado. O ego guarda o segredo, a culpa, com a sua própria vida, pois a sua existência depende da manutenção disso. Então as pessoas irão culpar aquele que não possui culpa, que não está no segredo, porque a sobrevivência das pessoas está intimamente relacionada à manutenção deste segredo, da perpetuação deste segredo. Assim sendo, é para este segredo que temos de olhar, pois o ego não pode proteger-te. O segredo não pode te proteger. O ego não pode contra a verdade. E na sua presença, na presença da verdade, o ego é dissipado. Então, aonde a verdade está, a mentira, o segredo, é invalidado. Então, as pessoas têm que ser controladas e manipuladas para a manutenção da sustentação do segredo. E isto envolve o quê? A culpa. Conforme as pessoas ficam culpadas, o que acontece? Você quer saber quem é o verdadeiro culpado? Olhe para quem está sendo crucificado. A crucificação é o símbolo do ego. A presença daquele que não está dentro do segredo, ou seja, não está com culpa, impõe aos outros a desmaterialização e a invalidação do segredo. E isto compromete a existência e a sobrevivência de todos que estão no segredo, além de gerar nas pessoas o sentimento de culpa. Então as pessoas atacam, provocam, invalidam pela culpa que tem em si e querem transferir essa culpa para o outro. Então crucifica o outro. Então, se você quiser saber quem está sem culpa, ou seja, sem segredo, é aquele que está sendo crucificado. É apenas a tua inculpabilidade que te protege. Portanto, a ausência de doença física, mental, emocional e espiritual é a ausência de culpa. O supremo bem é estar livre de culpa. Quem está livre de culpa não ataca.
Quem está livre de culpa não possui inimigo, está na neutralidade, não quer destruir nem o bem nem o mal. Oferece a mesma palavra, o mesmo bem, o mesmo conhecimento para todos, porque está na neutralidade. Então, para você compreender o movimento social que estabelece a crucificação de um, a rejeição de um, você precisa entender que este movimento está para sustentar a própria sobrevivência. A sobrevivência depende da manutenção do erro, do segredo, que leva a todos um sentimento de culpa. Portanto, espelho, joga a culpa para o outro, crucifica o outro que não tem culpa. E qual é a programação mais importante que a gente precisa retirar da Terra para que os homens de gênio, de verbo vivo e de tecnologias possam se sobressair e colaborar com a evolução dos homens? O segredo, a culpa e a crucificação. Então precisa que um homem personifique esta crucificação e traga a palavra e a metodologia de purificação dessa crucificação, para que inúmeros homens possam ter o direito de tornarem-se crísticos, verdadeiramente falando. Crísticos, portanto, com ausência de culpa, de segredo, e não colocando a sua sobrevivência alicerçada no medo, na culpa, no segredo, no erro, na crucificação do outro, mas a sua sobrevivência numa fé cósmica, numa certeza de que você sobreviverá estando na palavra crística, que Deus proverá tudo, porque você está sobre a inculpabilidade de não possuir segredos prejudiciais ao outro, de não possuir culpa, portanto, não crucificar o outro para fazer a manutenção do segredo que dá sobrevivência aos homens na Terra. Qual é o segredo que dá a sobrevivência ao sistema? A corrupção que vive no mundo e que destrói tudo. Os homens estão todos dentro do sistema sobre alguma culpa, algum segredo. Segredo comportamental, segredo econômico, segredo espiritual. E este segredo promove uma culpa íntima. E esta culpa precisa ser transferida para o outro. O outro está revelando a salvação. O outro está revelando como se libertar da culpa. E nós temos medo que, ao libertarmos também desta culpa e deste segredo, não tenhamos sobrevivência. Isto porque você não tem o conhecimento da força cósmica que tudo provê. Então, a gente precisa entender de onde vem a impossibilidade de homens fazerem até mais do que Cristo fez. Vem do ataque àquele que está na composição crística de materialização, de avanço, de tecnologias, de conhecimento, que liberta você do segredo terrestre, da culpa terrestre e da crucificação terrestre. Então o homem cósmico já está atual sobre uma programação que o liberta da crucificação, sobre uma programação que exemplifica na sua própria vida a salvação de uma crucificação. A crucificação não pode atingi-lo. Por quê? Porque você não tem nada contra o outro. Você não tem nada nem contra aquele que te crucifica.
Portanto, não pode te atingir a crucificação que vem do outro. Não pode te atingir a feitiçaria, a magia negra, o ódio, a raiva, o isolamento, a rejeição, porque você aceita o outro como filho de Deus, em evolução e apto a qualquer momento a transcender a culpa, o segredo e o medo de não ter como sobreviver sem o segredo, sem crucificar. É um assunto complexo que precisa de falar muito para que as pessoas compreendam. Gratidão, um bom dia a todos.